a sua Bíblia comigo no livro de Gálatas, capítulo 5. Continuando a mensagem do domingo retrasado, em que eu trouxe à igreja o tema carnalidade. Os irmãos se lembram? Nós trabalhamos sobre as obras da carne, que foi aí até o versículo 21. E hoje nós meditaremos a respeito do fruto do Espírito. Então, Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. E o tema dessa mensagem é fruto do Espírito. Os irmãos que já encontraram, digam amém. Farei a leitura e os irmãos, por favor, acompanhem. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Feche seus olhos mais uma vez e nós vamos orar. Pai, a tua palavra foi lida e neste momento, ó Deus, nós clamamos a ação do teu Espírito sobre as nossas vidas, já sabendo que a tua palavra é viva e eficaz e que não volta para ti sem antes fazer aquilo que é a tua vontade. Mais uma vez, ó Deus, nós clamamos para que essa palavra seja usada para o despertamento do teu povo e edificação do teu povo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, aquilo que nós realizamos no nosso próprio eu, ou através da nossa própria carne, a palavra denomina de obras. Interessante que agora, no versículo 22, o início do versículo vai dizer que o fruto do Espírito é. E por ser fruto do Espírito, por ser fruto do próprio Espírito, não conta com o esforço humano como as obras contariam. Se nós tivéssemos que participar em alguma coisa, nós teríamos dificuldade. Mas como é fruto do Espírito, cabe a nós apenas, e para alguns já é um grande esforço fazer isso, abrir o nosso coração e deixar o Espírito de Deus atuar e agir na nossa vida. Olha o versículo 25 que diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É o versículo 25 do mesmo capítulo que acabamos de ler, Gálatas capítulo 5. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O andar no Espírito é um produto natural ou normal para a vida do crente verdadeiro ou para o cristão verdadeiro. Então o único esforço está aí, andar no Espírito. E por andar no Espírito, Ele mesmo gerará em nós o seu fruto e seremos completos. E para a honra e glória do Senhor, nós poderemos realmente fazer grandes coisas e sermos bênção na vida das pessoas. O fato de também vivermos o fruto do Espírito, porque vivemos no Espírito, então logo viveremos o fruto do Espírito, porque também andaremos no Espírito. O versículo 24 diz que por este motivo nós somos de Cristo. E juntamente com Cristo, nós crucificamos a nossa carne. Aqueles que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então aquelas obras da carne já não terão todo aquele poder e aquela eficácia sobre nós, porque nós crucificamos a nossa carne. Nós que estamos, ou que somos, melhor dizendo, de Jesus, nós já crucificamos a nossa carne. Por isso que eu fico muitas vezes assim, muito triste, por ver que certas pessoas que declaram conhecer a Jesus, que declaram viver em Jesus,
que declaram que são de Jesus, que declaram que vivem ou andam em Jesus, mas que têm uma dificuldade tremenda de vencer certas obras ou certa obra da carne. E há uma pregação hoje de uma graça barata dizendo que é isso mesmo, que é para ser assim, bem falho, bem medíocre. Não é para ser assim. Não é para sermos medíocres. Não é para andarmos de qualquer jeito. Você acha que andar no Espírito é andar de qualquer jeito? Você acha que andar no Espírito é fazer as coisas de qualquer maneira? Você acha que andar no Espírito é viver uma vida sem arrependimento? Que passa, como eu li hoje na postagem de uma irmã aqui da nossa igreja, que não é apenas chorar, mas é mudar. Esse é o verdadeiro arrependimento. Nós precisamos, irmãos, olharmos hoje, cada um de nós olhar para a sua vida e pensar com sinceridade, com honestidade, que vida nós estamos vivendo. Porque ao mesmo tempo que é uma bênção recebemos o Espírito de Deus, porque o dia que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós passamos a ser habitação dele. Ele nos selou. O Espírito Santo de Deus é o selo para o dia da remissão. Por isso que ele habita em nós e faz de nós habitação do Deus vivo, onde nós encontraremos embasamento na sua palavra para vivermos uma vida de qualquer maneira. Eu não estou dizendo que seremos perfeitos, embora precisamos perseguir isto, a perfeição, mas não podemos também, em contrapartida, se a perfeição é um extremo, nós não poderemos cair jamais no outro extremo, que é não fazermos absolutamente nada para a perfeição, e vivermos no extremo de quanto mais erro melhor, de quanto mais, não. Se vivemos no Espírito, o mundo, as pessoas precisam ver algo de diferente em nós. Ao mesmo tempo que é uma bênção, eu repito, andar no Espírito, ao mesmo tempo que é uma bênção ter o fruto do Espírito, é uma responsabilidade também. Porque o mundo que está lá fora, ao contrário do que muita gente pensa, eles carecem de pessoas de caráter, de verdade. Muitos não têm caráter, mas eles querem conviver com pessoas que têm. E o embasamento bíblico para isso é que o mundo, ou a criação, aguarda pela manifestação dos filhos de Deus, daqueles que andam de verdade no Espírito, que vivem no Espírito e que andam no Espírito. Ora, esse viver no Espírito, a gente pode levar para aquela parte que nós fazemos no nosso íntimo. Nós buscamos ao Senhor, nós oramos, nós lemos a sua palavra, nós sacrificamos a nossa vida, o nosso tempo ao Senhor. Mas o andar no Espírito é o que as pessoas veem. Enquanto algumas pessoas dizem que até vivem no Espírito, mas não andam, está errado, está totalmente errado. E nós precisamos nessa noite fazermos um compromisso com o Senhor, de despertar a nossa vida, e despertarmos-nos, para andarmos de fato em novidade de vida, porque é o que Jesus propôs para mim e para você, e nós não podemos correr dessa responsabilidade. Nós precisamos andar em novidade de vida. Meus irmãos, o cristão ele está livre da lei, do cumprimento da lei. Mas olha o que é interessante para aquelas pessoas que querem descartar os princípios. Não tem como. Os princípios da lei. Sabe por quê? Mesmo livre da lei, o cristão ele é guiado e controlado pelo Espírito. Isso é uma conquista na nova aliança. É uma conquista por intermédio de Jesus. Então, o cristão verdadeiro, ele faz aquilo que a lei exige. Ele está livre dela, mas ele, por ter uma vida voltada ao Senhor, íntima com o Senhor, uma vida no Senhor, e o Senhor habitando nele,
ele cumprirá todos os preceitos de Deus. Por isso que quem vive no Espírito, eu não preciso, nenhum pastor precisa, nem o líder precisa ficar pedindo e exigindo que se façam as coisas, porque eles farão naturalmente, porque estão em Cristo, andam e vivem no Espírito. Por isso. Agora, quando tem que pedir, exigir, implorar, pelo amor de Deus, faz, muda, não anda no Espírito, não vive no Espírito, e ponto. Mas se você tem uma vida desta maneira, totalmente entregue ao Senhor, não é uma questão de lei, não é uma questão de peso, mas é uma questão de agradar ao Senhor, de agradar o nosso Deus. Você cumprirá todos os seus preceitos, porque onde Deus fala que é estatuto eterno, é estatuto eterno. Ah, mas os 10 mandamentos, viu lá? Jesus resumiu. Claro. Amarás ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amarás ao próximo como a ti mesmo. Por que consegue resumir em 2 mandamentos tudo que tem lá nos 10? Porque quem ama a Deus, quem ama ao próximo como a si mesmo, não errará nos outros pontos. E terá prazer em fazer a vontade de Deus. Porque ama a Deus. Tanto que o fruto do Espírito começa dizendo que é o que, igreja? Amor. Não existe uma ordem lógica, mas os estudiosos, ou pelo menos a maioria deles, dizem que as 3 primeiras virtudes, ou as 3 primeiras ações citadas aqui, elas têm a ver com uma base: amor, alegria e paz. Depois as demais coisas, não importa uma ordem. O fato é que eu e você precisamos desenvolver tudo isso na nossa vida, porque senão nós não teremos o fruto do Espírito por completo. Tanto que não é os frutos do Espírito, como tem gente por aí que escreve até no Facebook, uma pregação lá, os frutos do Espírito. Porque se fosse os frutos, eu tenho um, não tenho o outro, está tudo bem. Não, mas é o fruto. E tal como uma laranja, uma tangerina que tem os seus gomos, se estiver faltando um, já está faltando, já está manca, já está, enfim, danificada aquela laranja. Assim será a nossa vida, se nós não tomarmos cuidado e começarmos a dizer que, mas tem coisa aqui que eu não consigo fazer, tem coisa aqui que eu não consigo cumprir. Não, nós perseguiremos até o dia final, vivermos todas estas coisas. E o fruto do Espírito inicia aqui como é amor. Deus, ele pode exigir isso de nós? Que nós amemos? Claro que sim, porque ele nos amou primeiro. Então, por isso não é nada que ele já não tenha feito. E o amor é algo que o próprio Deus é. Deus é amor. Quando criança eu aprendi esse cântico, 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalá, lalá, lalá, lalá. Esse tralalá enrolava a língua da gente. Mas Deus, ele é amor. E ele espera de nós que vivamos esse amor. Sempre na medida de Deus, nem mais e nem menos. Porque amor também não é aquele que passa a mão e aceita o erro porque ama. Porque o pai e a mãe que diz que ama o filho, mas não corrige, a Bíblia fala que esse filho é bastardo. Não tem pai, não tem mãe. Ama sim, mas corrige. Ama sim, mas mostra a verdade. Também é alegria. Olha o que o fruto do Espírito promove em nós. Como ser um cristão verdadeiro e não ser alegre?
Ai, pastor, devido às situações da vida, tantos problemas, ai meu Deus. Mas a alegria do Senhor é o que? A nossa. E a alegria da salvação, alguma coisa pode roubar? A palavra diz que não. Nada pode roubar a alegria da salvação. Se você é salvo de fato, eu estou passando por problemas? Estou. Você está? Está. Estamos. Mas nós não deixamos de lado a alegria, porque é um fruto do Espírito em nós. E Deus é a nossa força. A gente sabe que passaremos pela situação. Deus nos dará a vitória sobre as situações. Nós temos visto isso na vida da nossa igreja, em irmãos, que Deus tem dado vitória. No final deste culto nós vamos orar agradecendo a Deus pelas vitórias de saúde que Deus tem dado a esta igreja, ao seu povo. Isso nos alegra, amém, igreja? Isso nos alegra, e isso é fruto do Espírito, porque mesmo no momento que estamos passando pela adversidade, nós precisamos ser ou sermos alegres. A alegria, ela anda lado a lado com o bom ânimo. E a palavra de Deus vai dizer que isto também para nós é uma chave para a vitória. Tem de bom ânimo. Se a gente perder a alegria, então não há como falarmos, além de que não há como falarmos que temos fruto do Espírito, mas se nós perdermos a alegria, nós não estamos provando que de fato estamos salvos, porque a salvação por si só gera em nós a alegria que nada, ninguém pode roubar. Nem uma situação que nós venhamos a passar. E paz. A paz também é um fruto do Espírito, porque se fosse um esforço nosso, nós só viveríamos em contendas. Se fosse só um esforço nosso, buscarmos a paz, embora a palavra de Deus orienta, no que depender de vós, segui a paz com todos. Mas a gente não iria fazer, nós não iríamos fazer o trabalho de casa certinho, nós não íamos cumprir com isso certinho, mas a paz é um fruto do Espírito, e não estou falando só de relacionamento, de questões interpessoais, mas essa paz, ela é aquela paz que por ser fruto do Espírito, reina no nosso coração e excede todo o entendimento. A gente não entende como encontra alguém até enfermo em paz. Nós não entendemos como encontramos alguém passando por uma situação financeira delicada em paz. Não entendemos como encontramos uma pessoa passando por outras adversidades no trabalho ou sem trabalho, mas em paz, sabendo que Deus dará a vitória, porque essa paz excede o entendimento. Eu não entendo o que está acontecendo comigo, mas a paz que está no meu coração é a prova de que eu não ando por vista, mas por fé, sabendo que o Senhor é comigo. Essa é a paz. Quem aqui teve medo de tomar injeção na infância? Levanta a mão. Quem tem medo até hoje? Levanta a mão. Eu não tinha medo. Eu aprendi desde muito cedo a tomar injeção, porque eu fui muito doente na infância. E a minha mãe, ela me ensinou certinho. Eu me lembro até hoje, não sei se tinha um motivo, ou se era alguma criatividade do laboratório. O fato é que eu tomava umas injeções coloridas. E a minha mãe falava assim: hoje você vai tomar a amarelinha. E eu, amarela, pegava a amarela. Amanhã, hoje você vai tomar a verde. E eu lembro disso até hoje. Eu ia lá e pegava a verde, eu levava. Eu tinha o prazer de chegar, entregar na mão do farmacêutico, ele quebrar, puxar na agulha. Quando eu ia, minha mãe falava: você é forte. Eu tomava a injeção. Mas tem gente que tem medo. O fato de alguém estar com você não te gera uma paz assim? Você segura na mão da pessoa, ou então a pessoa fica te animando, falando: não, você vai ver, não vai doer nada, ixi, isso aí não é nada. Irmão, já fui visitar pessoas no hospital que, se eu olhasse para o meu lado humano, eu não faria a cara que eu fiz de paz para a pessoa.
mas eu fazia, porque eu tenho a certeza do Deus que age na minha vida, que agirá na vida daquela pessoa também. Então nós precisamos, no momento da adversidade, termos paz. Mas é fruto do Espírito. Glória a Deus, porque Ele gera isso em nós. Ele mesmo nos possibilita isso. Ele mesmo nos dá esta condição, porque Ele habita em nós. A longanimidade, que além de ser sinônimo de paciência, é também de perseverança. A tendência das pessoas quando leem Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, é fazer uma relação somente com as questões de relacionamento ou interpessoais, mas a longanimidade aqui não é tanto a questão da paciência com as pessoas, mas é ter paciência nos problemas e ter também perseverança. Vai lá e recebe uma má notícia, mas a paz que excede todo entendimento, a alegria da salvação que nada pode roubar, o amor que nós temos pelo Senhor, ao ponto que um dia nós falamos assim: a nossa vida te pertence, porque nós te amamos, Senhor. Então todas essas coisas em conjunto, chega agora no momento da atuação da longanimidade e gera em nós a perseverança de que iremos vencer. Olha o que o Espírito de Deus vai fazendo na nossa vida. Olha como Ele nos sustenta, irmãos. Olha como Ele nos mantém em pé. Isso é maravilhoso. Eu não sei se você já ouviu uma palavra nesse sentido a respeito desse texto, mas Ele nos mantém em pé. A benignidade, agora sim, é interpessoal, é a delicadeza, ao ponto que a bondade é ativamente ser benigno e ser bom, não por um momento, mas em todos os momentos. Porque se você for só bonzinho, não vai passar disso. Mas se você for alguém que de fato o Espírito de Deus gerou no seu coração a bondade, você então com facilidade será alguém que agirá com delicadeza, com esmero, com bom tratamento. Não é todo mundo que está preparado para receber isso, mas você permaneça sendo assim. E a fidelidade? O Espírito Santo de Deus, quando Jesus prometeu, Ele já disse assim, na promessa da vinda do Espírito: e Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu tenho vos ensinado, exatamente para que nós pudéssemos andar em fidelidade. É por isso que o Espírito Santo de Deus, pelo fruto dele em nós, nos mantém também firmes na fé e fiéis ao Senhor. É Ele que mostra exatamente o momento que estamos errados e nos incomoda, para mudarmos a nossa posição, ou aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos naquele momento, aquele procedimento que temos naquele momento que está errado. O domínio próprio é para que haja realmente esse equilíbrio, em que o seu eu não manda mais, mas o domínio agora que é do Senhor na sua vida, gerará um domínio que você muitas vezes não se conhecerá. Você vai dizer: nossa, eu já não tenho mais um autoconhecimento de mim mesmo, porque alguns anos atrás, eu já ouvi muita gente falar isso, alguns anos atrás eu faria assim, mas hoje eu não faço mais. Por que você não faz mais? Tranquilo aí, não é mérito seu, é o fruto do Espírito que está a cada dia neutralizando o eu dentro de você. Por isso você pode dizer que tem domínio próprio, mas não é uma obra sua. As obras da carne são nossas, mas tudo que tem aqui e que parece com alguma obra não é nossa, é fruto do Espírito. É Ele quem faz, é Ele quem nos ajuda a cumprir todas estas coisas. O domínio próprio é a vitória sobre a carne, amém, igreja? É a vitória sobre a carne, é realmente
vivermos o que o versículo 24 diz, crucificar a carne, juntamente com ela, as suas paixões e concupiscências. Interessante que ele vai terminar dizendo assim: contra estas coisas não há lei. Existiam alguns mestres no seio desta igreja, embora eles se denominassem mestres cristãos, eles falavam de Jesus, salvação por Jesus, mas eles eram judaizantes. Em que sentido? Uma das coisas mesmo que eles falavam, ou eles exigiam dos novos, é que eles se circuncidassem. Ah, você não veio dos judeus? Não, eu sou gentil. Então você precisa se circuncidar. E o apóstolo Paulo então precisava mostrar a eles que não era preciso mais cumprir aquela parte da lei, porque aquela parte sacrificial Jesus já fez. O derramamento do sangue do animal não era mais necessário, porque Jesus já tinha morrido em nosso lugar. A circuncisão não era mais necessária, porque já a entrada para o reino de Deus, ou o caminho de entrada, ou a porta de entrada para o reino de Deus, não era mais um esforço humano na carne do homem, mas Jesus já tinha propiciado isso para nós. E por isso o apóstolo Paulo diz no final, e ele precisa em alguns momentos nesse livro lembrar aquele povo sobre a questão da nova vida em Cristo versus a lei. Ele não estava condenando a lei, ele não estava anulando os princípios da lei, ou viver uma vida de santidade, não, mas ele estava dizendo que aquele que tem o fruto do Espírito, por amar, por ser alegre, por ter paz, por ser longânimo, paciente, perseverante, por ser benigno, delicado, por ser bondoso, viver a bondade ativamente, por ser fiel, fidelidade, por ser manso e por ter o domínio próprio, não era necessário mais nada no corpo daquela pessoa para provar que ela mudou. Mas estas ações controladas e dadas pelo Espírito Santo de Deus a nós, era a prova de que nós pertencíamos a Jesus. Então foi isso que ele quis dizer: contra estas coisas não há lei. Algumas pessoas vão dizer que ele também fala sobre a lei geral. Sim, cabe também, mas um dos maiores motivos pelo qual o apóstolo fala sobre contra estas coisas não há lei, ou ele declara essa expressão, era para dizer que nenhuma lei mosaica iria contra estas atitudes, porque o fruto do Espírito em nossa vida, ele é completo. E o Deus que começou a boa obra em nós, ele é fiel para aperfeiçoar e para fortificar esta obra. Tem alguma coisa aqui que você acha que não vence? Tem alguma coisa aqui que você acha, não é a palavra vence, porque nós não estamos falando de vencer as obras da carne. Tem alguma coisa aqui que você acha que você não consegue fazer? Que você não consegue cumprir? Tem alguma coisa aqui que você diz hoje: ah não, eu não consigo trabalhar a paciência na minha vida, eu não consigo trabalhar essa questão de fidelidade, até porque da maneira como às vezes a palavra me apresenta, ou às vezes as pessoas têm o costume de falar por aí assim, né, que a minha igreja me apresenta, eu não consigo ser fiel. Mas se você tem o Espírito de Deus, o fruto dele agirá em sua vida e em seu coração, e você conseguirá. Amém? Para a honra e glória do Senhor nós queremos viver. Então eu quero que você feche os seus olhos agora, e que você reflita em tudo aquilo que você ouviu aqui nessa noite. Aquilo que o Senhor tem para nós é muito grande. Hoje nós temos a vitória sobre a carne, porque temos em nós o fruto do Espírito. Aleluia. E então você pode agora colocar a sua vida diante do Senhor.